Fala, Varejo! Mais um bate-papo do Varejo com presenças ilustres aqui do meu lado e eu vou apresentar ele daqui a pouquinho para você. Mas antes, eu quero que você faça o seguinte, você já vai aqui nos comentários, vê se o som tá legal, vai aqui nos comentários, fala pra gente se a imagem tá legal, vai aqui nos comentários falando de onde você é, não esqueça de comentar. Quando você comenta aqui nessa plataforma, sabe o que acontece? Ajuda a gente e a plataforma entende que aqui tem uma comunicação mais legal e eles vão entregando para mais gente. Você que está no YouTube aqui, curtir aqui e compartilhar, porque hoje começa a série pós-NRF e nós já estamos com um convidado aqui super especial, que é o Gustavo, que vai apresentar muitas coisas nessa experiência dele. Mas antes de apresentar ele, eu vou pedir para você que está no modo Spotify aí também, fazer o seguinte para a gente, faz o seguinte, dá 5 estrelinhas que esse meu amigo aqui merece, pode dar 5 estrelas para ele. E dê 5 estrelinhas compartilhando também. Se você está no modo Spotify aí, talvez está fazendo aqui a caminhada, está fazendo aqui a corrida, ou talvez está dirigindo, preste atenção nos detalhes dessas informações que vem aí. É para mudar mesmo a concepção do varejo. Isso que é importante. Gustavo, que está aqui, é um grande amigo meu, gratidão, chegando já da NRF, direto de Nova York, já indo para Euroshop, ele falou, tem que dar uma parada para conversar com meu irmão Ederson Varejo aqui. Gustavo, que já participou de 7 NRF, terceira Euroshop, essa quarta Euroshop, na verdade, 3 Euroshop, vai para a quarta, e ele vai trazer um tema que muito fala-se aí, essa integração de dados, propósito e experiência, o qual ele é mestre. Gustavo, muito obrigado pela sua presença, gratidão por você conceder esse espaço aí na sua agenda. Eu sei que está nessa transição aí, NRF, Euroshop, e a sua presença aqui, para mim, ó, de coração. Sou grato demais. Obrigado pela sua presença, meu irmão. Meu amigo Ederson, eu que agradeço aí o convite. Para mim é um prazer, é uma honra estar chegando e logo em seguida estar falando com você, pegar a sua audiência aí e levar um pouco do que vem acontecendo aí no mundo e o que a gente ouviu na NRF, né? Eu falo que toda NRF a gente sai de lá com um pouco de ansiedade, um pouco de certeza do que a gente viu nas outras, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sai com a responsabilidade de ser esse porta-voz, de trazer realmente o conhecimento, trazer a discussão, trazer a reflexão, para que a gente possa realmente compartilhar, né, aí com os supermercadistas, os varejistas como um todo, né? A gente está falando aí de um universo muito grande, porque toda vez que o consumidor final, uma relação B2C, ela acontece, a maioria das vezes, 70%, 80% das vezes, ela está ligada a um varejo, né? Então, assim, o que eu posso dizer para você, assim, que primeiro é um prazer estar com você, um prazer estar com a sua audiência, mas o mais importante é estar aqui ao seu lado num momento assim tão importante, um momento que eu posso falar que nós estamos vivendo, porque a gente está vivendo um momento olha o que eu vou falar, que é muito sério, em 50 anos, nós saímos da máquina de datilografia para a inteligência artificial, né? E a gente vai ser a única geração que vai poder falar, eu fiz datilografia, eu vi o computador, eu vi a internet e agora eu estou vendo a IA chegar, né? Então, a gente vivenciou isso. Eu não tinha pensado por esse lado não, mas faz sentido, cara. Olha para você ver, nós vamos passar por essa transição. E nós vimos outras transições, né? Nós vimos a moeda do nosso país passar por quantos modos ali diferentes, foi cruzeiro, cruzado novo, depois veio o RV, veio o plano real, ou seja, nós passamos tudo isso, e agora você me contextualiza, essa é a verdade, né? Eu fico assim, grato demais. Daqui a 100 anos eu estou falando dessa era, que é a nossa era que a gente está vivendo. Então, tudo que a gente fala hoje, o ciclo de vida, ele é muito curto, né? Ou seja, já muda, e aí a gente já tem que realmente mudar. E essa foi a grande mensagem da NRF esse ano, que é o The Next Now. Ou seja, o presente, o futuro é agora. Ninguém muda o futuro, a gente muda o presente, né? Então, assim, não adianta a gente ficar imaginando, o futuro vai chegar e nunca mudar. Agora, a ordem é a seguinte, eu já estou mudando, eu estou fazendo. A discussão é qual velocidade que você está mudando o seu presente.
né? Então, assim, a NRF esse contexto de trazer para a gente essa informação, mas ao mesmo tempo, tão quanto eu estou preparado para mudar o meu presente para estar mais próximo do futuro. Você traz isso e é muito legal, né? Essa questão de eu viver a presença e de eu viver o futuro, ou seja, viver o que é presente ou seja, e saber viver esse futuro. E quando a gente fala disso, a gente fala dessa experiência mesmo que a gente pode passar pelos processos de atendimento ao cliente, pelos processos de conhecer verdadeiramente os clientes, de saber entender o quanto a tecnologia pode aproximar a gente que é do varejo dessa conexão com o cliente. E a NRF, né, eu quero primeiro que você fale um pouquinho dessa experiência de estar na NRF e trazer esse conceito. O porquê estar na NRF? Talvez seria a pergunta certa, né? Por que a gente deve estar numa NRF? Qual que é o conceito de levar? Se essa NRF ficou igual às outras, ou seja, ou se você sentiu alguma mudança de comportamento no sentido dela estar mais leve, dela estar mais pesada, no sentido de mais informações, porque é muito pouco tempo, né? Em um ano você já tem outra NRF. Exato. Olha, eu posso falar com você o seguinte: a NRF, ela nada mais é do que um encontro da comunidade varejista norte-americana, onde eles fecham um centro de convenção em Nova York, que é o Javits Center. Na verdade, a NRF não chama NRF, na verdade, o nome dela é Retail Big Show, da entidade NRF. Então, a NRF basicamente seria a nossa Abras aqui, né? E aí todo mundo pegou esse apelido NRF. Então, a Retail Big Show, ela consegue trazer essas empresas de tecnologia, diferente da nossa aqui, que traz os fornecedores de produtos, né, alimentícios, pegando aí um pouco o setor alimentício, e lá eles exploram muito a questão da tecnologia, do relacionamento, de como isso está acontecendo. E eles param para discutir esses pontos dentro da... Por quê? Porque lá eles tratam com marcas mundiais, a maioria das vezes, e aí eu trago até uma reflexão que eu faço muito e te confesso que é apenas nos últimos 2 anos. A NRF é uma feira de varejo ou uma feira de indústria? Aí eu vou explicar o porquê. Porque a partir do momento que a gente fala de uma tecnologia, de uma SAP, de uma Microsoft, de um Salesforce, nós estamos falando praticamente de uma indústria de tecnologia, né, aplicada ao varejo. E, por outro lado, quando eu falo de uma Nike ou de uma loja Nike na Quinta Avenida, eu estou falando de uma indústria que, dentro do canal de venda dela, ela tem uma loja dentro da Quinta Avenida. E aí a gente vai visitar essa loja para quê? Né? E aí que entra o porquê da NRF da sua pergunta. Quando a gente está em Nova York, a gente vai para a feira, né? A gente tem vários insights, a gente conhece diversas lojas. Esse ano foi interessante que o primeiro dia, a maioria das palestras estavam ligadas ao vestuário e principalmente ao vestuário esportivo com tema ar livre, voltado para a saúde. Ou seja, eles estavam falando de como as lojas estão vendendo as roupas, como as lojas estão demonstrando a expertise dessas roupas para poder beneficiar a população norte-americana a praticar exercícios, porque eles estão acreditando muito que esse bem-estar, tanto físico como mental, depende disso. Os americanos estão investindo nisso por uma questão óbvia, que é a questão de tudo que a gente está vendo aí na nossa atual NR1, que é, depois da pandemia, a busca pelo equilíbrio, né, entre a saúde física, a saúde mental e, principalmente, né, as questões sociais, que muita gente teve que ficar bloqueado. Então, o varejo americano está investindo muito nessa frente de trabalho. Então, das 8 ou 9 palestras iniciais, 7 falavam de temas ligados à saúde voltado para roupa esportiva. Então, isso me chamou muita atenção. Quando a gente faz a curadoria, a gente vê muitos supermercados, vê muito, e esse ano o foco era realmente a saúde, né? E aí eu tinha lojas que eu conhecia, lojas que eu não conhecia, e aí acabou que quando terminou a NRF eu fui visitar as lojas, fui entender um pouco dessa experiência, visualizar. Visitei uma loja, por exemplo, que o grande negócio dela é vender roupa para quem faz caminhadas e montanhismo.
sobe montanhas, então você tem toda uma estrutura, você vê a preocupação, você vê a ambientação da loja simulando montanhas de neve, você vê pessoas com equipamentos demonstrando como se aplica na prática, né? E lá embaixo, no segundo andar, no subsolo, toda a experiência de contar com pessoas que praticam isso, que estão levando seus equipamentos ou para reformar, ou para poder ter. Então, você tem ali uma ambientação, uma comunidade, um ecossistema das pessoas conversando com pessoas que praticam. Olha, você foi naquela montanha, como é que foi a sua experiência? Conta para a gente, enquanto isso, a calça dele está sendo costurada, o sapato dele está sendo reformado. Então, existe uma troca de experiência muito grande. A pessoa não está lá só para comprar o produto, ela está lá para vivenciar, para trocar essa experiência, e acaba que isso forma um nicho, um ecossistema de pessoas que vivenciam daquela mesma experiência, daquele mesmo conteúdo, daquele mesmo produto. Então, assim, isso muda a forma da gente ver, né? E reforça o conceito que, quando a gente fala aí de estruturação de loja, de arquitetura de loja, que é o terceiro ambiente, né? Ou seja, a gente está o tempo todo na nossa casa, depois a gente está no trabalho e a gente precisa desse terceiro momento. E aí o varejo está entendendo que muitas vezes esse terceiro ambiente é a loja dele. Principalmente em países onde neva, países frios, onde você muitas vezes não consegue conectar, ou entre o trabalho e a sua casa, vai existir uma loja de varejo. E aí você transforma aquilo no terceiro ambiente, no terceiro lugar para você. É muito legal porque a pergunta que eu faria para você aqui, né, vou fazer para você é o seguinte: o quanto nós aqui estamos distante disso, porque eu não consigo visualizar isso, o varejo nosso preparado para isso. Eu não consigo visualizar. Ou eu estou fora da caixinha aqui, ou você pode dizer para mim, não, está próximo, é fato acontecer isso. O que você acha? Então, vamos lá. Aí tem uma questão de hierarquia, principalmente de cidades e bairros, né? Então, assim, quando a gente tem um ambiente europeu, um ambiente norte-americano, que é esse que a gente vai vivenciar muito, você tem uma rotina muito próximo a acordar, as lojas abrirem 9, 10 horas da manhã, né? A pessoa tem um equilíbrio entre vida pessoal e vida de trabalho. Então, você já tem um ecossistema funcionando dentro de uma rotina que está no dia a dia do consumidor europeu ou norte-americano. E como é um país que faz frio, acaba que esses momentos você vai para dentro da loja porque está com muito frio. Então, assim, a gente começa a entender alguns conceitos. Quando a gente traz para a realidade brasileira, e aí eu uso o termo tropicalizar, é isso que nós temos que entender. De repente, em vez de ter uma loja com aquecedor, eu vou ter uma loja com um bom banheiro, com uma água, com alguma coisa que a pessoa se entra ali. Ar-condicionado que funcione, um ar-condicionado bem, que ela que sinta bem. Eu acho que essa é a evolução. A gente tem uma diferença de 7 vezes na questão do poder de compra, né? Olhando o dólar, o euro em relação ao nosso país. Então, assim, o que nós temos que fazer é entender essa relação. Já existem algumas experiências bem interessantes aqui, né? Onde a gente começa a ver algumas questões ligadas ao food. A gente pega o shopping agora, não está ligado só à compra, ele já está querendo que a pessoa fique 6, 7 horas dentro do shopping, para ter outros espaços de diversão, de alegria. Então a gente começa a ver muito essas experimentações dentro da loja. Né? Você vai na Nike para poder chutar uma bola no gol, né? Você vai para a Nike poder experimentar chuteiras. Então, eu acho que esse é o contato que a gente começa a ter e visualizar. Por isso que eu digo, é um investimento de marca, mas também é um investimento do varejista. E quando você não tem esse propósito de marca, você não tem um espaço, você não tem nenhuma dessas questões aí que vão realmente impactar a mente em relação à marca ou produto, você tem um atendimento. E aí, nesse ponto, o brasileiro dá show. Né? O brasileiro ele consegue realmente levar para o seu cliente esses pontos. Lógico que não são todos, mas a gente começa a ver claramente o varejista realmente atendendo. Uma coisa que me chamou muita atenção em Nova York, as lojas que eu visitei, todas elas tinham uma pessoa na porta para te dar bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo. Não eu posso te ajudar, está querendo comprar o quê? É você acalentar a recepção, né? Mas eu vi isso muito no livro do Samuel Alto, cara, que é antigaço, Samuel Alto do Walmart, ele fala que ele criou isso na época, né? Ele buscou isso copiando uma outra magazine que tinha lá, muito forte, e ele falava que tinha a pessoa recepcionando, e ele falou, tem que levar isso. E você vê isso hoje na humanização das coisas, buscando dentro da loja, né? Essa humanização, essa aproximação.
Você falou dessa distância e você mencionou uma coisa que é muito legal, que é a marca aproximando do consumidor, né? Que eu percebi é isso, ou seja, ela buscando as experiências, trazendo para dentro de uma loja, essa loja que ela vivencia, trazendo essa experiência e a marca estando ali, né? A marca e a experiência daquele consumidor mais tempo dentro da loja. Isso é uma realidade, que é uma tendência que você percebe, que foi apresentado, que as marcas vão aproximar mais das pessoas para conhecer realmente o verdadeiro cliente ali, o que ele precisa? É isso mesmo? Essa é a briga pelo espaço na mente do consumidor. Né? Olha que interessante também a sua pergunta e a minha reflexão. Em 2017, que foi a primeira feira que eu tive a oportunidade de acompanhar na Europa, o que me chamou muita atenção na época era a fusão do food service, né? Ou seja, com o canal food com o canal de revenda. Então, você entrava no supermercado, dentro do supermercado tem um restaurante Michelin. Então, se você pega e fala, olha, eu venho aqui para poder comprar um produto ou venho para poder prestar o serviço ou alimentar? E aí eu fui numa outra loja que você tinha um espaço de sushi e vendia sushi. Então você podia pedir a pessoa para construir o seu sushi na hora e você comer o sushi dentro da loja. Você tinha uma cafeteria dentro da loja, você tinha um açougue que tinha também um local para você processar, né? Esquentar o bife, fazer o churrasco lá dentro e comer lá, o bife lá dentro. Fazer o seu bife ali, fazer a sua carne preparada ali, né? Preparar na hora. Então, assim, tudo isso começou a me chamar muita atenção. Mas, assim, aí vem as características. Mas hoje você pega, já existem supermercados aqui no Brasil, tanto em Santa Catarina, que eu estou visitando muito, Paraná também, e aqui em Belo Horizonte, que a gente começa a ver que você tem restaurantes dentro do supermercado, a pessoa já vai podendo, não é? Então a gente começa a ver que aqui já começou esse trabalho. E isso fortalece a marca. Né? Nós mesmos já fomos fazer essa experiência de tomar um café dentro do supermercado e conversar recentemente. Então, assim, são coisas que a gente começa a perceber que já existe aqui. O que a gente precisa aqui é disseminar que o universo do varejista não está somente agora no processo de comercialização, de transacional. Ele é transacional e relacional. Por isso que a sua abertura é fantástica. Nós não estamos falando de omnicanalidade, de só transacionar. Nós estamos falando de dados de propósito de experiência. E a gente tem que lembrar que no processo de compra, a experiência da última compra, ela vale muito quando surge a nova necessidade. Se você teve uma péssima experiência de compra, seja, não tinha estacionamento, estava chovendo, você tomou chuva, escorregou, o banheiro estava sujo, a fila estava grande, não existia o produto que você queria, o preço estava errado, a fila estava grande, você foi mal recebido. Tudo isso vai acumulando uma certa energia que quando surgir a sua nova necessidade de compra, você fala lá, eu não vou. Né? E aí a gente... É um confronto aí que eu vou provocar em você, é o confronto de ausência de mão de obra hoje dentro do varejo, uma dificuldade de mão de obra, e a mão de obra, talvez eu vou começar ao contrário, né? Quando a gente fala de serviço, né, numa prestação de serviço, numa qualidade de experiência, de vivência de experiência, isso está interligado a pessoas. E com a ausência de pessoas, de mão de obra, como que pode ser essa experiência ligado à tecnologia, né? Porque nós temos que ir para a tecnologia. A NRF traz isso, a tecnologia, até, né, o grande ponto lá sempre é IA. Mas voltando, como é que eu posso ter essa experiência que não é pessoas porque eu, né, tá ausência, mas, ou seja, essa experiência voltado à tecnologia. Por exemplo, self-checkout, né? Eu ouvi a frase de uma pessoa influente no setor que ela usou o seguinte, cara, a NRF eu estou vendo que o grande tchan ele vai ficar invisível. Ou seja, a inteligência artificial, por exemplo, ela é invisível aos olhos do consumidor. Né? Então, os processos têm que estar muito bem mapeados, e aí entra, tecnologia só funciona onde tem dados e processos. Então, um grande desafio hoje para você adotar a tecnologia, ao meu ver, são 3. O primeiro, ter acesso a ela, conhecer. Isso a NRF, Euroshop e outras feiras nos ajudam muito a conhecer o que está sendo, já existe de tecnologia que a gente pode comprar e praticar. O segundo é ter recurso financeiro
para poder comprar esse produto. E a gente sabe que a tecnologia evolui muito e que a tendência é que um produto hoje de R$ 100 amanhã vai estar 90, 80, 70, porque a tecnologia ela é superada e você começa a ter acesso a versões anteriores desse produto. E o terceiro ponto é processos, porque o computador ele não consegue mudar porque mudou o processo. Ah, não, agora tem. Ele não entende isso, ele tem que ter uma sequência lógica. Né? E aí que entra, tendo esses três desafios, a adoção dessa tecnologia, dessa inspiração tecnológica, vai facilitar muito. Com relação à mão de obra, essa é uma discussão enorme que a gente tem, nós somos 215 milhões de brasileiros, como Estados Unidos também, mas eu digo para você o seguinte, a gente não pode esconder dentro dessa realidade. Nós temos um problema social, nós temos um problema econômico, salarial, aí nós temos que entrar numa esfera muito maior. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, os Estados Unidos também tem muito problema. Eu vou dar 2 exemplos que aconteceram comigo agora. Eu fiz uma compra de umas vitaminas para minha esposa, visitei 3 lojas e não tinha estoque desses produtos nas lojas. Fui na internet, comprei o produto. Lá falava, você quer pagar $5 para poder receber ele no horário que você quer? Eu falei, quero pagar. Que hora você quer receber? Eu falei, de 8 às 9 horas. Comprei pelo aplicativo, processei o produto, chegou tudo certinho. E aí, às 8 horas, o aplicativo começou a falar, olha, seu produto foi separado. Eu falei, opa, que bom, vai chegar. O rapaz da bicicleta, que era a logística do produto, só foi na loja às 9h30 da manhã. E aí ele foi me entregar os produtos às 9h45. Tudo bem que ele me ligou, seu Gustavo, estou andando, estou chegando. Tudo bem, mas atrasou 45 minutos, eu tinha um evento, não pude ir no evento. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eles têm problema de logística, eles têm problema de processos, eles também estão passando por um momento de falta de estoque de produto limite de conta. Então, todos os problemas que a gente tem no Brasil, eles também têm. Então, assim, falar de tecnologia não é falar que é o melhor lugar do mundo, mas falar que temos esse problema. E outro caso, esse eu vou citar o nome porque é interessante, eu fui no McDonald's comprar um produto, eles conseguiram me entregar, depois de fast food, virou slow food, tanto tempo que eu fiquei esperando o produto ficar pronto. Me entregaram o produto errado. Aí na hora que eu fui abrir, tinha bacon, não tinha bacon. Eu falei assim, moça, não tem bacon. Ela falou, eu sei. Pegou meu produto, foi lá e me entregou outro na hora e falou, esse aqui é o com bacon. Pronto, nós erramos aqui. Então eu estou falando com você o seguinte, a escassez da mão de obra, os erros de treinamento, pessoas que não estão comprometidas, tudo isso é uma coisa quase que universal. Né? Nós temos que trabalhar. A tecnologia ela vem reduzir muito disso, mas nós temos que começar a mostrar para o ser humano, vamos assim dizer, que a gente começa a falar o seguinte, não é reduzir de 6-1, de 5-2, é como ter melhor produtividade, porque tendo melhor produtividade, eu posso demitir um, mas eu vou colocar o salário dessa pessoa no outro. Ele vai ganhar mais, ele vai ser mais produtivo para a empresa, para você ter um retorno do investimento, e ele vai ter uma condição de compra, de consumo maior. Então, essa transição que nós estamos vivenciando agora, eu acho que traz isso, o uso de tecnologia com a base de ter dados, de ter processos, de ter recurso financeiro, e, por outro lado, a sensibilização do trabalhador que precisa trabalhar, mas, por outro lado, se ele for produtivo, se ele for bom, ele vai ganhar 2. E o empresário de entender essa relação e fazer isso acontecer dentro do seu negócio, né? Eu acho que isso ajuda muito o varejo, porque o que acontece? Melhoram as margens, melhoram a competitividade, e eu acho que essa relação com o cliente está muito interligado naquela integração que você sempre fala, né? Que é dados, propósito e experiência, né? Talvez a gente devesse aqui, nesse bate-papo, nós destrinchar um pouco mais essa lógica, né? Ou seja, você costuma até dizer esse ecossistema, né? Com relação a trazer isso muito mais claro, como que esse processo é lógico numa marca, numa exposição de um supermercado, numa postura dentro de uma comunidade, aí, algo em off aqui que ele já estava falando comigo, que o olhar agora não é para o cliente, e sim para a comunidade. Conta um pouco sobre isso, eu acho que a gente pode fazer nessa cronologia o que quando se fala referência a dados, o que é referência ao propósito e a própria experiência dentro dessa integração aí. Perfeito. Esse algoritmo, né, que eu estou dando o nome aí de código de sobrevivência. Por quê? Porque o processo de decisão de compra de um supermercadista, de um varejista, de um tempo, de uma certa forma, ele tem 2 momentos. Ou você está com dificuldade, precisando sobreviver,
e aí você ativa vários gatilhos para que isso aconteça, e por outro lado, você tem um momento aí que você está bem financeiramente, está bem, crescendo as vendas, tudo, e aí você entra numa zona de conforto, onde você consegue pensar outras atividades. Então, nós sempre estamos nesse dilema, né? Ou a gente está em sobrevivência, ou a gente está em expansão, ou a gente está em sobrevivência, ou a gente está em expansão, ou crescimento, usar o termo de crescimento. A partir disso, a gente entra na questão de enxergar a conexão dos dados, da experiência e do propósito. Então, a primeira coisa hoje é o seguinte: todo mundo sabe que o supermercado tem seus dados, o varejista tem seus dados. Agora, a pergunta é: você conhece o seu cliente, igual conhecia antigamente? Né? Você tem os dados realmente que necessitam a ele? E aí eu faço uma crítica, não ao CRM, talvez um tenha, mas eu ainda não conheço isso, nem no Brasil, nem no mundo, apesar que eu acredito que seja fácil de resolver. A gente tem lá o CPF, a gente tem as carteirinhas, que a gente passa lá o contato na hora. Só que aquilo mede... Clube não sei do que, né? Clube não sei do que você tem lá. Isso. Aí eu falo assim, tem muita coisa... Como é que é? Você tem um clube da Evarejo, por exemplo, um clube, seja, do supermercado Antônio, e aí você bate seu CPF, legal, você passa lá, registra sua compra, tudo bem, eles vão ter o histórico de compras que você fez, eles vão saber a frequência de compra, vão saber o ticket médio, qual a cesta de produtos, que produtos que você aciona com promoção, sem promoção, tem um monte de coisa que realmente dá para fazer ali. Só que a gente fala o seguinte: quando vai comprar, por exemplo, a minha casa, tem hora que vai meu filho, tem hora que vai minha esposa, tem hora que vai a minha pessoa. Será que eles unem esses 3 pedidos, esses 3 CPFs, para entender o comportamento de consumo da minha família? Nossa, muda tudo, hein? E aí que eu entro, que eu falo o seguinte: eu acho que não está na hora de entender esse indivíduo, a hiperpersonalização. Quando a pessoa mora sozinha, eu concordo. Mas a hiperpersonalização, quando a pessoa mora ou em casal, ou casal com filhos, ela, para mim, ainda tem uma lacuna muito a ser preenchida. Porque você precisa cruzar esse conjunto de pessoas e o comportamento, que eu posso ligar para o meu filho, traz cerveja, mas o meu filho não toma cerveja. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que tem muito a evoluir. Peraí. Isso é fantástico. Você está gostando aí? Você está gostando? Então faz o seguinte: dá o like agora aqui. Para você que está no Spotify, nós já merece as 5 estrelinhas. E para você que está aqui no YouTube, vai nos comentários, comenta com a gente aqui. Pode fazer pergunta para o Gustavo aqui, se caso ele não responder agora, ele vai te responder depois. Faço questão de mandar para ele a pergunta para ele responder depois. Mas não deixe de comentar. Comenta para mim daqui de onde você está vendo o nosso encontro, da onde você está assistindo esse encontro, ou ouvindo esse encontro, comente comigo aqui. Até no Spotify também pode comentar. E lá no Spotify não é se inscrever, é seguir. Então clica lá no seguir e segue aí acompanhando a gente aqui no Spotify. Ô, Gustavo, eu tenho que aproveitar esse momento porque você falou uma coisa aí que é fantástica. O que adianta ter esses dados? E aí vai a pergunta, né? Como é que soluciona um problema desse em vista de que você tem composições diferentes de experiências diferentes? Exemplo, se vai eu, meu filho, é uma coisa. Se vai eu, meu filho e minha esposa, é outra coisa. Se vai eu sozinho, é outra situação. É possível fazer isso ou nós estamos caminhando para isso ter possibilidade? Olha, eu juro por Deus que eu não vi nenhuma discussão, mas possível, claro que é. Basta você unificar e perguntar: a família é a mesma? Vocês estão morando junto, não moram, né? Então, assim, você consegue coletar os dados e unir num cluster de domicílio. Eu acho que esse para mim, é meu ponto de vista. Você vê o indivíduo como uma pessoa que vai evoluir o seu ciclo, sua jornada de compra, evoluindo os seus produtos ao longo da sua vida, né, do seu histórico de consumo, mas, por outro lado, você tem o comportamento da família. E hoje, para mim, o importante é o comportamento da família. Quantas lojas você já visitou, deixou, nunca mais foi e nunca recebeu nenhum? Ô Edson, você vinha aqui, você parou de vir. Ô Edson, você sempre comprava a sua picanha sexta-feira, você parou. Por que você não está vindo mais? Ou seja, por isso que eu falo, não é só focar no transacional, mas no relacional. É cuidar do Edson como indivíduo, como ser humano. E aí entra a questão da comunidade. Porque as comunidades, elas estão se formando hoje cada vez mais nichadas, e essas comunidades têm comportamentos comuns de consumo, né? Então, por exemplo, quando você vai para o estádio de futebol, está todo mundo lá brincando, tomando sua cerveja, porque o comportamento é igual.
Por outro lado, você vai para um lugar de fitness, todo mundo está lá tomando seu iogurte, comendo uma fruta, eles têm comportamentos semelhantes, e é aí que forma essa comunidade. E aí onde essas pessoas moram, como elas se relacionam. Então não é mais o enfoque transacional, é relacionar para transacionar, entendeu? E aí acompanhar essa troca, que para mim é o primeiro feedback final, né? Apesar que a gente está no meio da nossa conversa, é entender isso aí, precisamos ser colaborativos. Precisamos que as pessoas, o que eles estão chamando aí de dados honestos, né? Dados verdadeiros, para a gente realmente trabalhar isso de forma ética. Então, esses dados éticos, eles são muito questionados hoje. Né? Como você coletou o dado? Você tem a pessoa sabe que você coletou os dados, você autorizou a coleta de dados, está sendo utilizado esses dados para o bem, né? Porque você quer ver uma coisa interessante, só para poder deixar você mais perplexo em algumas coisas. Que tal eu pegar a cesta de produtos do Ederson e falar com ele, cara, em relação à média das famílias que eu estou aqui, a sua família está comendo 15% a mais de produtos com sal. A sua família está comprando menos fruta. Será que isso não vai impactar a sua vida? Será que eu posso te ajudar ou sugerir alguns produtos para que você tenha um hábito familiar mais saudável? Eu estou pegando pontos de conclusão que não é pegar o dado, não é pegar o dado só no transacional, como eu vou vender mais para o Edson, é como que eu vou relacionar e melhorar a qualidade de vida dele. Você fala no negócio relacionar primeiro para depois transacionar. Eu acho isso fantástico, porque aí você me remete, né, quando se busca de dados, que você fala lá assim, olha, conhecer o cliente, né? Eu lembro do seu Garcia atendendo no supermercado, que ele conhecia o nome da dona da casa, perguntava o nome do esposo, perguntava o nome dos filhos, eu ficava encantado com aquilo, como que ele tinha essa condição ali na cabeça dele de tantas informações, né? Hoje a gente não vê essa personalização hoje dentro das lojas, as pessoas não conhecem, cada dia entra uma pessoa, mas a gente também vê uma diferença, porque esses dados que você falou assim, são dados reais, são dados sérios, são honestos, mas eles mudam muito rápido, né? Eu acho que os dados hoje mudam muito rápido, as informações hoje, eu sou uma pessoa que, com certeza, há um tempo atrás, eu tinha dificuldade de mudança, as mudanças eram bem mais devagar, né, bem mais lentas, eu acho que sempre mudou, hoje o que mudou foi a velocidade que se muda as coisas, então hoje eu recebo um nível de informação e eu mudo o comportamento. Vou dar um exemplo clássico aqui. Moela era uma coisa barata, gente. Pé de galinha era uma coisa barata no supermercado, hoje é caro. Por quê? Saiu aí uma informação sobre algumas coisas que recomendam alguns profissionais e as pessoas começaram a adquirir mais isso e aumentou o nível. Aí talvez é o que a gente fala, né? As pessoas não estão comprando mais o produto, elas estão comprando a experiência, elas estão comprando aquilo que você até fala aqui, o propósito, né? O que significa realmente ter aquele produto ali. Modifica o comportamento nesse sentido, né? Porque o seu Garcia lá tinha uma informação, mas essa informação mudava muito lenta. E hoje a gente é muito rápido. E tem essa capacidade da competitividade que leva a gente do varejo sempre a ser transicional. A gente olha para a mão de obra e fala, poxa, como que eu vou ser competitivo com esse cara que tem 400 lojas? Eu tenho que ser transicional, tenho que buscar. Mas a NRF, você trazendo isso, né, eu acho que é um tema muito legal, você traz que entender a realidade desse cliente, compreender essa comunidade, vai ser afetado de muito mais valor, né, hoje. E aí eu vou trazer 2 exemplos para que, né, todo mundo entenda essa lógica. Você usou o contexto aí do pé de galinha. O colágeno que vem do pé de galinha, por exemplo, se você buscar os frigoríficos hoje, muitos frigoríficos já estão pegando isso e exportando para a China. Então você tirou essa oferta, o que sobrava aqui, que deixava esse produto barato, porque você tinha que, né, vender ele, e agora você limitou. Então acaba que a oferta e a demanda ela começa a equilibrar e aí o preço sobe. Estou pegando esse ponto. Mas o grande momento que a gente está vivendo hoje, por exemplo, das canetas.
As canetas já estão impactando em diversos segmentos, principalmente em supermercados de classe A e B, categorias de produtos que antes vendiam pararam de vender, e categorias que antes quase não vendiam nada e começaram a vender. Né? Então, o que eu quero tentar traduzir aqui é essa lógica de resumir tudo em comportamento de consumo. O comportamento, o processo de decisão de compra, que esse foi o grande núcleo da discussão da NRF esse ano. Ou seja, a gente parar de falar hipóteses e começar o que realmente afeta. E aí que entra uma das frases que teve nas principais palestras lá, que pega e fala o seguinte, gente, vamos parar de falar de marketing de uma forma romântica, de cliques, de views, tudo isso é bom para engajar, para poder traçar estratégias, mas o grande foco é quanto gerou de caixa. O varejo ele vive de caixa todo dia. O processo de entrada e saída de recursos ele é diário, ele é talvez por minuto, né? Então, hoje, o que nós temos que medir é a geração de caixa, né? E como esses cliques, esses views, isso realmente impacta nessa geração de caixa. Então, eles pegam e falam, vamos sair desse discurso e vamos realmente começar a mensurar. E aí entra o segundo ponto que você falou, para que eu tenha esses dados que hoje realmente mudam o tempo todo e que o comportamento de segunda-feira é diferente de terça, que é diferente do dia de jogo de futebol, que é diferente do final de semana com ou sem feriado, tudo isso muda o tempo todo. E aí vem a grande ajuda da inteligência artificial. Porque antes a gente gastava muito tempo coletando dados. A gente gastava pouquíssimo tempo, até porque as pessoas têm dificuldade de analisar dados devido à sua complexidade e devido à quantidade de dados que se tem. E hoje a IA consegue fazer tudo isso. Então, ao mesmo tempo que nós temos câmeras que já estão coletando os dados, nós temos os sistemas, né, de caixa que estão processando ali os cupons e também coletando os dados, hoje a IA vem para processar isso numa velocidade muito grande para você tomar decisões, por exemplo, por minuto. A partir do momento, por exemplo, se você tem conectado na sua loja os preços que você consegue alterar, os preços digitais, né, as etiquetas digitais, você consegue tomar uma decisão, o produto está com baixa venda, eu vou lá, vou reduzir o preço dele para poder vender mais, né? Ou saiu uma notícia agora, deixa eu mudar, ou chegou um estoque mais barato, eu vou vender. Então, quer dizer, hoje a tecnologia já permite esse ecossistema tomar decisões hoje diárias, ou por hora, ou até por minuto. Então, assim, hoje é como utilizar isso da melhor maneira. Então, assim, essa busca por dados, essa análise de dados, hoje a IA, ela está chegando de forma muito acessível a quem tem esses dados organizados, que é muito importante que seu ouvinte, todo mundo que esteja aqui ouvindo e discutindo, entenda que a IA atua sobre dados. Isso então, é muito legal. Quem estruturar dados, quem conhecer dados, quem conseguir captar os dados dos seus clientes, universalizar isso, tratar esses dados, colocar, esse cara vai estar na frente em relação à sua concorrência. E o mais importante, vai estar na mente do consumidor, porque você entendeu ele, você sabe a necessidade dele e você vai conseguir abranger aquilo que ele precisa. Isso vai aumentar a frequência, isso vai aumentar o desembolso, o que a gente chama de share of wallet, né? O quanto que ele gasta, por exemplo, de roupa no mês, quanto você está conseguindo captar, o que ele gasta de bebidas, o quanto você está captando, o que ele gasta de comida, o quanto você está captando. Ou seja, você está com 100% de share of wallet do cliente, ou você está com 10% dele e continua comprando em outros lugares e os produtos e você não está conseguindo captar por alguma falha de não perceber, ou de mix, ou de preço, ou de atendimento, isso está afetando o comportamento dele. Então, o grande recado da inteligência artificial na internet, da NRF esse ano foi isso. Não foi mostrar para que ela veio ou para que ela serve, mas mostrar casos práticos dessa hiperpersonalização e principalmente dessa parte de processamento dos dados coletados e transformando isso em tomada de decisão. Que fique muito claro, não é mais insights, é de como vai tomar a decisão. Não é mais agora é o como, né? Do porquê que né? Ou seja, como nós vamos fazer isso acontecer. Gustavo, quando você fala isso dos dados, uma coisa interessante para você, varejista, é entender que os dados eles precisam ser saudáveis, nós já falamos aqui reais, precisam ser honestos, porque o que acontece? A gente vê verificações de dados, às vezes, em conformidade, né? Ou seja, os dados que não são reais, porque a própria internet fez isso com a gente, né? Você vai colocando lá,
você não coloca a profissão real tua, você não coloca, às vezes, nem o endereço que é o teu mesmo, às vezes você modifica uma data de nascimento, porque você não quer se expor, né, naquele cadastro ali. E a gente vê isso, você vê isso na própria rede social lá, quando você está cadastrando nas principais plataformas aí, a gente vê isso comum. Então, você está, eu vejo acompanhando o meu, quem está me acompanhando, às vezes dá mais de 65 anos de idade. Eu falei, como assim, né? Essas pessoas estão me acompanhando, será que é fidedigno aquilo? Então, eu acho que é um debate muito legal aí para trazer para esse varejista, que os dados dele precisam ter uma conformidade de informação, não pode ser coisas que são aleatórias, mal feitas, informações que não estão corretas, porque isso impacta totalmente no resultado, porque senão não é questão da IA, né? A IA é a velocidade que essa informação pode ser decidida ali, ela pode te ajudar com muito mais rapidez. Por exemplo, ela está olhando as câmeras lá e está vendo o comportamento do consumidor e ela está observando que ele está vendo mais aquela gôndola e não está vendo a outra. Então, se eu mudo a posição de produtos, pode ser que eu aumente a minha venda. Mas eu preciso ter essa informação de forma correta, que tipo de produto que está naquela gôndola, na posição correta, para que possa ter a real informação de giro, real informação, né? Então, não pode ter registros errados, não pode ter entradas de notas erradas, não pode ter dados tributários errados, não podemos ter dados de clientes errados, informações incorretas, porque simplesmente eu estou arrumando um jeitinho meu brasileiro de resolver as coisas. É bem esse sentido quando se fala de dados, né? Ligado a isso, ou seja, a IA é uma solução, mas tem que ter cuidado com isso mesmo. Então, aí eu falo o seguinte, nós temos que entender que o varejo ele é um organismo vivo. Se as pessoas entenderem, né, que o tempo inteiro você tem que tratar o que está acontecendo, né, e cada vez que você posterga uma causa do problema, uma consequência, você foca na consequência do problema e não na causa, né? Exemplo, formou fila por quê? Porque o funcionário não chegou, porque meu planejamento de horário de abertura de caixa é fechamento de caixa, ou seja, o que causou aquela fila, né? Então, muitos dos supermercadistas, eles são reativos, eles não enxergam, porque eles entendem como custo. Para que eu vou abrir? Porque isso aumenta meu custo aí. Não, dou fila, então manda alguém para poder. Então, assim, muitas vezes essas decisões são retardadas no sentido de atrasar, né? Ou seja, a tomada de decisão para solucionar um problema, para o consumidor, aquilo é um problema. Então, nós que vivemos essa experiência como consumidor, a gente sofre isso na pele e é isso que a gente tenta passar. Que muitas vezes a gente tem que organizar isso de forma a não deixar isso acontecer para não afetar a mente do consumidor e pensando aí na próxima compra. E aí o varejista precisa entender, já que a loja é um organismo vivo, que tudo acontece em tempo real, né? Então hoje com a tecnologia é possível trabalhar isso. Olha que interessante, pegar um caso da minha vida também, em 1996 para 7, eu trabalhando numa multinacional, uma grande multinacional, eu aprendi o Excel, usar a tabela dinâmica, fazer PROC-V, utilizar recursos de Excel avançado. Coisas que eu demorava uma semana, 5 dias para concluir, eu comecei a concluir em 15 minutos. A minha produtividade foi lá em cima, né? Então, quer dizer, eu mudei a forma de enxergar. Eu acho que esse é o ponto, é utilizar os recursos que existem, os dados que já existem dentro da empresa para processar. E aí, para mim, é o grande segredo hoje, que a gente vem trabalhando com alguns varejistas que já enxergaram isso, é que não basta só ter esses dados. Os dados, 80% a gente utiliza os dados do próprio cliente, só que de forma estruturada, de forma orquestrada, mas também a gente precisa dos dados externos, principalmente nesse momento de grande expansão de loja, seja ela física, seja ela no digital. Hoje, se você vai comprar um hambúrguer no final do dia, quantas hamburguerias num raio de 2, 3 quilômetros da sua casa tem, ou que entrega produtos para você em 20, 30 minutos, né? Então, você tem um leque de opções hoje cada vez maior. Então, como diferenciar, como ocupar a mente e você ser o primeiro a ser lembrado?
né? Então, a partir do momento que a gente começa a fazer isso, você ter um núcleo de inteligência, você ter realmente um setor que processa esses dados, que entende o mercado e que cruza isso e que dá insights para que você possa levar para o departamento comercial, olha, isso aqui está crescendo muito, isso aqui está caindo, vamos mudar isso aqui, vamos ajustar isso aqui, porque cada loja tem uma ambiência diferente, cada loja responde de uma maneira diferente. E quem tem, fazer de uma loja para duas é 100% de crescimento. Agora, fazer de 399 para 400 lojas é 0,01% de crescimento. Então, assim, a gente tem que entender que a oportunidade ela está principalmente de quem trabalhando de um para duas, mas também a dificuldade. E aí a gente tem que chegar que isso não pode ser barreira. Ele tem que entender que se ele focar nos dados, se ele fazer esse investimento, se ele orquestrar isso, a tomada de decisão dele vai ser mais assertiva e ele realmente vai conseguir transformar ideias em iniciativa e fazer com que essas palestras, esses planos, tudo que a gente ouve no dia a dia, possa realmente transformar o presente. E aí que entra, se você transformar o presente, você está mais próximo do futuro, e estar mais próximo do futuro vai garantir os 3 pilares, que é ter dados, ter convergência, para a gente ter o propósito e a experiência de como ser cada vez melhor, né? Quando você fala desse varejo, né, que ele é dinâmico, né, que é um ser totalmente, é um organismo vivo, né? Eu gosto dessa expressão que você trata muito, inclusive o Gustavo é um palestrante, tá, gente? Leva as palestras dele para a sua empresa, leva o conhecimento dele para a sua empresa, ele dá consultoria para vários grandes players aí, ensinando a entender esse processo do conhecimento do consumidor, te ajudando a você se aproximar dessa informação, dessa tecnologia. E ele sempre fala isso dentro dos clientes, que o varejo é um organismo vivo, e quando você faz isso, você traz essa conexão com a experiência, né, que é o grande desafio que hoje nós temos dentro do varejo, essa conexão com essa experiência, porque se eu vou voltar, eu tenho que voltar por alguns motivos. Quais são os motivos que fazem eu voltar ali? Mas antes disso, tem um propósito, né, que precisa ser muito claro. Em off, gente, ele me deu até um exemplo muito clássico, né? Eu falei, mas o que você quer dizer do dado? Ele falou, dado é a sua marca, a marca que você vai buscar, não é isso? Você vai no supermercado, você vai buscar aquela marca, beleza. Qual é o propósito? Fui lá comprar aquele vinho maravilhoso. E aí, qual a experiência? Eu cheguei, tomei aquele vinho, gostei daquele vinho, ou a experiência de eu parei lá, tinha um estacionamento, as pessoas foram me receberam muito bem, eu entrei e saí sem nenhum constrangimento, sem nenhum entrave, paguei sem problema nenhum, isso tudo é experiência. É nesse tripé, né, que eu vou chamar de tripé aqui, que você chama de integração, que é o valer a pena, que é o que você quer competir com o grande play que está invadindo a sua cidade, você tem muito mais facilidade de fazer isso que o grande play, porque o grande play ele tem 400 lojas, 200 lojas, 100 lojas, que tem que resolver. Você não. Você tem 2, 3, 5, que você pode resolver isso num patamar muito mais ágil, muito mais rápido, essa experiência. E aí, Gustavo, vai a pergunta, né? Como é que esse cara do médio porte, pequeno porte, ele pode ter acesso a informações, a buscar esses dados e aplicar isso mesmo dentro do piso de loja dele ali, dentro da prática mesmo, para levar esse propósito, né, ao consumidor foi ali, aquele propósito mais claro do consumidor, e ele relacionar com essa comunidade, né, porque você falou muito isso, foi se falado muito no NRF, né, que é sair de um patamar, né, e ir para um outro patamar que é do omnichannel ali, ou seja, é omnichannel mesmo que você fala, né? Isso, ou seja, a omnicanalidade, né? É isso mesmo, a omnicanalidade, e ir para um patamar muito maior. Como é que é isso, cara? Para esse cara que está nos vendo aqui, esse empresário que está nos assistindo, nos ouvindo aqui, falar, cara, dá para me fazer, porque é desafiante para ele. O que eu posso dizer é o seguinte, existe o investimento, que esse a gente sabe que a gente é limitado, mas tem uma coisa eu acho que todo mundo pode fazer, é o básico bem feito. Muitas vezes a gente quer fazer
algo muito diferente, né? Ou fazer um investimento que não é percebível pelo consumidor. Eu acho que o grande desafio, independente se é pequeno, médio ou grande, é a transição. Você hoje focar na geração de até 30 anos, que é tecnológica, que já faz tudo no celular, que já tem todo um comportamento diferente, e ao mesmo tempo migrar para um país que daqui a pouco a gente vai ter a maior comunidade acima dos 50, 60 mais. E pessoas talvez que não foram tecnológicas. Então, como trabalhar isso, né? Então, uma coisa que eu vi no NRF que é muito interessante é foque na loja do futuro, porque ela não vai acontecer de hoje para amanhã. Você tem que começar a trabalhar, mas esse consumidor digital que está vindo, que está chegando, ele vai perdurar seus 10, 15 anos, ele vai garantir a sua loja, as tecnologias para daqui 10, 15 anos. Mas, por outro lado, se você tem um idoso, o que você está fazendo, por exemplo, para você melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, entregando na casa dele, carregando a sacolinha, levando os produtos, sugerindo, ou quem sabe até sendo um ponto de comunidade, ensinando a mexer na tecnologia, criando um ambiente para ele visitar a sua loja, não só para comprar, mas também para aprender de nutrição, aprender de relacionar, aprender de não ficar sozinho dentro de casa. Então, assim, eu acho que a experiência ela não está ligada a ter altas tecnologias, ela está aplicada a entender a comunidade e os problemas, os gargalos que aquela comunidade tem. Se nós estamos falando de uma comunidade onde muita gente é obesa, vamos trabalhar como melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Se nós estamos trabalhando numa comunidade que tem muita gente esportista, o que a gente pode fazer para aumentar o resultado da performance dessa comunidade que gosta de malhar? Então, assim, eu acho que o mais importante é isso, é entender dessa comunidade, entender do indivíduo, mas entender da comunidade. Então, quando a gente fala em experiência, e principalmente em tecnologia, não se trata só de comprar, de ter todos os equipamentos, ou talvez os mais modernos, mas de fazer esse básico bem feito, de fazer coisas simples, que realmente perguntar para o seu cliente, o que eu posso fazer por você? De repente é cortar uma carne bem melhor, de repente colocar lá uma validade mais correta, que você não vai ter o trabalho de levar o produto, ver que está vencido e voltar. São os detalhes que a gente fala, que tudo aquilo que gera, querendo ou não, um impacto nas jornadas de compra, né? Ou seja, em cada etapa. Porque nós temos que lembrar que dentro das 7 etapas do processo de compra ou da jornada, o primeiro é reconhecer a necessidade. O segundo é avaliar as alternativas. E aí, quando você conhece o supermercado ou a loja que você vai visitar, ótimo, você já tem uma experiência. E quando você não conhece? O que você vai levar em consideração para a tomada de decisão? Né? Você acabou de chegar na praia, primeira vez que você chega na praia, qual supermercado você vai? Você não tem referência de nada. Você vai buscar na internet, o que você está fazendo ali para impactar? A gente que viaja muito, você sabe, Edson? Você quer ir no restaurante, como é que você vai decidir qual restaurante você vai? Qual critério que você vai usar? Você entra no Google, vou usar o critério de mais pessoas que visualizaram, pessoas que mais frequente, tem mais fotos. A gente fica em busca de alguma forma, de algum processo, algum algoritmo, para que a gente consiga tomar a decisão. É aí que muda a diferença. É aí que faz a diferença. Eu lembro quantas vezes a gente tinha dificuldade aqui em Belo Horizonte, que a gente peixe aqui, a gente sabe que é complicado, mas a gente buscava o peixe do outro lado da cidade. Eu moro na região da Pampulha, eu ia lá para a Zona Sul, porque lá tinha alto consumo fresco, e o peixe era mais barato, não, mais fresco. Né? Hoje, aqui na Pampulha, já temos empresas especialistas, não precisa fazer essa viagem, vamos assim dizer. Então, são pessoas que entendem que o que eu posso fazer para deixar a vida do meu consumidor mais fácil, para deixar ela mais leve, para economizar tempo dele, para economizar dinheiro dele, para economizar, ou até mesmo proporcionar um relacionamento aqui de conhecer pessoas que gostam da mesma coisa, daquele mesmo produto, daquela comunidade. Isso, para mim, é fundamental para a gente unir o propósito. Então, o propósito, para mim, é isso. É você entender onde é que você quer atingir, ver se aquela comunidade realmente tem várias pessoas que pensam igual, porque não adianta fazer isso com uma pessoa que você vai quebrar, né? Então, você buscar um propósito que realmente aquela comunidade almeja e quer, o bairro, a região, esteja trabalhando isso, e depois analisar esses dados, provocar essa experiência para que esses pontos de contato sejam cada vez mais positivos. E aí você pode trabalhar nessa visão de cidadão, nessa visão de comunidade, personalizar esses modelos e, principalmente,
tropicalizar, deixar eles realmente naquilo que essa comunidade quer. Então, não é investir em tecnologia, é entender o próximo, entender essa comunidade, entender o seu cliente e a sua forma de relacionar. O Gustavo, eu gostaria de dar dois exemplos. Você falando aí, eu gostaria de dar dois exemplos, mas antes disso, eu só quero falar dos apoiadores desse projeto aqui, do Bate-Papo do Varejo, que são duas empresas que eu aprecio muito, que sempre apoiem. Se você quer apoiar também esse projeto, tem um link aqui abaixo, você acessa, conversa com a gente está disponível para você estar aqui apoiando. Hoje nós temos a Digimac, que é uma empresa que está aí sempre evoluindo e atendendo aos supermercadistas. É uma solução que espera, aí que você esperava com uma parceria que a sua empresa precisa. Aí nós temos coletores, temos a Balanças Toledo aí, que são fantásticos, impressoras, todos os equipamentos para que você possa abrir a sua loja e ter uma performance muito inteligente aí junto com a sua equipe. Outra parceira também é a Imendes. A Imendes, ela trabalha com toda a solução fiscal da sua empresa. Então, o que nós temos com solução lá da Imendes? A Imendes é uma empresa onde ela trata a base e saneamento base aí da sua loja em todos os produtos, na tributação. Então, você tem a reforma tributária que está acontecendo aí nesse ano, 2026, você sabe que estamos passando até 2033, aí nós vamos passar por isso, tem que contratar uma ferramenta que te ajuda. Qualquer contador quer isso, qualquer empresário precisa disso, e qualquer RP precisa dessa solução. Grupo Imendes, entre em contato, tem lá toda a reforma tributária para você solucionando. Tem mais de 5.000 SKUs e você precisa ali saber se o NCM está batendo, se está tudo correto com o IBS, CBS, que está acontecendo aí, o que eu preciso fazer? Procura o Grupo Imendes, que eles vão te ajudar a solucionar esse problema. Ô, Gustavo, quando você fala desse processo, a gente desenvolve, eu tenho duas experiências que eu gosto de citar. Uma que eu gosto muito de criar com meus clientes é o conselho de clientes. Eu adoro fazer isso, que é a formação de comunidade. Eu baseei nisso nas experiências de algumas empresas grandes que elas trazem esse conceito de comunidade há muito tempo. Por exemplo, Harley Davidson, né? Quem compra Harley Davidson conhece as pessoas que usam a mesma moto. E estudando aquilo, eu percebi que eles tinham todas as experiências que aconteciam eram primeiro provocado por essa comunidade que eles experimentavam, viam se tinham defeito na moto, quais são as experiências. Então, ali eles buscavam todas as alternativas para atender novos públicos, e públicos afins desse nicho. E aí a gente começou a criar esses conselhos de clientes. O que nós fazíamos? Nós buscávamos ali, dentro da comunidade dele, pessoas de referência que eram conselheiros da nossa loja. Então, essas pessoas participavam de reuniões trimestrais, dando conselhos para nós sobre o que eles ouviam na comunidade, sobre o que precisavam na loja. Então, teve muitas coisas legais, tipo o processo do PCD, entrada na loja que precisava de uma rampa, banheiros, a questão da organização, às vezes, de produtos, compra de produtos que nós não tínhamos na loja, começamos a ter através do conselho de clientes. É um processo muito legal que a gente aplica dentro das nossas consultorias e a gente vai desenvolvendo ali para quê? Para melhorar essa comunicação. Acho que valida muito isso que você traz para a gente, porque eu acho que é trazer essa experiência para dentro da loja. E um outro modelo que eu gosto de citar muito é do interior, né, de Minas Gerais, que eu vi isso numa rede até expressiva, que o proprietário tinha uma vez, acho que é 15 dias, tinha um dia e um determinado horário que ele agendava com a comunidade para ouvir a comunidade. Então as pessoas agendavam com ele para falar, olha, meu bairro está faltando luz, olha, você vê. Ele falava isso com o dono do supermercado. Aí ele falava assim, olha, no meu bairro está com as crianças lá, mas está tendo um movimento meio estranho, nós estamos precisando de mais harmonia, pracinha. Ele mandava ir lá para reformar a pracinha, para pintar o meio-fio, para colocar lá, plantar árvores, porque ele ouvia a comunidade. Eu achei isso fascinante, ele sentava tete a tete com aquela comunidade e ele conversava, o que é que está acontecendo aqui? E isso criava uma ligação fantástica.
Eu não sei se isso acontece ainda, tá? Porque essa experiência é um pouco antiga, foi antes da pandemia que eu tive com ele, mas acredito que possa acontecer. Eu achei isso fascinante. Isso é esse propósito, né, ligado com essa experiência, né? Acho que assim, a primeira sua ideia é fantástica, que eu gosto muito dela, que é o contato humano-humano, é realmente entender. Se a pessoa está falando a verdade, é o que interessa, né? E se você É, soube selecionar esse grupo, se você usou algumas regras estatísticas né, de poder realmente ter um grupo focal ali que realmente represente a sociedade de forma que você consiga tomar uma decisão explorando, né, aqueles dados de uma forma, né, mais positiva, eu acho que isso é fundamental. Isso aí, esse é o grande recado da NRF. Vamos parar de olhar o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, vamos olhar para o que está acontecendo na nossa vizinhança, porque ninguém vai sair lá de Seattle para poder comprar um produto aqui, não. Né? Então, se eu não conhecer quem está no meu entorno, na minha área de influência primária, na minha área de influência secundária, o que os meus concorrentes estão fazendo, eu estou cometendo o maior erro, estou olhando para os outros, esqueci de olhar para mim. Né? E quando você me falou dessas ideias aí, principalmente de contato de banheiro, de estacionamento, que são pontos de contato que podem afetar a jornada do cliente, a jornada de compra, vem também para mim do mix de produto do setor. O que está faltando no açougue? O que está faltando na padaria? O que está faltando no vinho? O que faz você vir aqui mais vezes? O que você aumenta seu ticket médio? O que você gostaria de descontos? São vinhos mais caros, vinhos mais baratos? Quais são os micro momentos que a gente pode trabalhar aqui? É realmente interligar isso, né? Porque nós temos que entender, pegando que o varejo veste pessoas, a farmácia cura pessoas, o supermercado alimenta, nós temos que entender o serviço que está por trás de cada um desses produtos que são entregues pelo varejo. E eu acho que aí entra esse grande dilema, né? De fazer o básico bem feito, esse grande dilema de investir em tecnologia, mas primeiro você tem que conhecer a tecnologia. Por isso que NRF, Euroshop, a gente vai lá para conhecer, para falar, cara, se isso ficar barato, eu consigo pegar. Se eu conseguir pegar, eu consigo gerar competitividade, eu consigo ser mais assertivo, eu ganho, eu consigo economizar aqui, eu consigo ser mais rápido, eu consigo atender mais rápido. Eu acho que é isso, é a gente entender que cada loja vai ter a sua comunidade, o seu ambiente, a sua ambiência, e que a gente precisa enxergar isso, que é o share of life, que a Abras trabalhou muito bem no ano passado, né? Você tem que começar a conectar com todo mundo, você tem que fazer agora um ecossistema que a farmácia está ligada ao supermercado, que está ligada à loja de roupa, que está ligado ao ônibus, que você começa a conectar todos esses pontos de forma que você fala, gente, essas empresas deixaram a minha vida mais leve, essas empresas deixaram a minha vida mais barata, essas marcas, toda vez que surgir uma necessidade de compra, é delas que vão vir na minha cabeça a primeira vez, eu vou lembrar delas em primeiro lugar. Então a NRF, ela consegue mostrar para a gente isso, mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas de recursos financeiros, humanos, mas ela começa a mostrar que existem coisas que vão chegar. Né? Tem coisa que eu vi lá na primeira Euroshop que agora está chegando. Tem coisas que eu vi que já morreu, né? Que não existe mais. Então, acho que o legal de poder visitar, e eu convido todos, se tiverem essa oportunidade um dia, né? Já te convidei várias vezes, você fica fugindo da gente, mas assim... eu estou enrolado. Eu falo assim, ir na NRF, primeiro, você bastante, eu acho que eu nunca falei isso em público, é um sonho, porque eu não sonhei na primeira vez. Eu sonhei em 2013, eu sonhei em 2014, virou para mim um ponto de honra de falar assim, eu quero estar lá, eu vou trabalhar para isso, né? E quando você pisa, você chega a primeira vez, você olha e fala assim, consegui vencer, estar aqui, é uma conquista. Né? Então, quando a gente consegue com o nosso próprio recurso, com o nosso próprio dinheiro, nosso próprio trabalho, trazer isso, e depois conseguir dar uma palestra, tocar, a gente sabe que uma palestra 80%, 90% é formação de contexto, experiência, troca, mas de repente você fala um segundo, uma frase, e que isso gera um start na cabeça da pessoa, igual uma vez a gente conversou, quantas vezes uma pessoa vai no supermercado por causa do hortifruti, ou ela pode ir até 5 vezes a semana, coisas que de repente as pessoas não conseguem conectar o comportamento, o impacto na vida e no dinheiro e no faturamento de um supermercado ou de um varejo como um todo. Então, acho que assim, ir nessas feiras, ela traz isso, ela traz conhecimento. E o mais importante, ela traz relacionamento.
Hoje, os grandes grupos que estão indo, a gente tem momentos de happy hour, a gente tem momentos de jantares. Por exemplo, essa edição nova agora, a gente foi fazer um jantar dentro de uma discoteca. Entendeu? Então, todo mundo, 8 horas da noite, foi para lá, happy hour, depois jantar, e depois discoteca, todo mundo dançando, brincando, curtindo. Legal. Né? A gente teve com a Varejo 180, que é um grupo de São Paulo. Depois a gente tem, né, o pós-NRF, que a gente discute as principais tendências. Alguns fazem um game, levam para empresas como TikTok para discutir aquelas realidades. Então, assim, não é só mais ir à feira. Né? Você tem um antes-feira, você tem um durante-feira e você tem um pós-feira. Então acaba que você tem uma série de contatos. Então esse relacionamento que a gente faz, conhecer pessoas de outras regiões, a gente faz muito contato. Quando eu for nessa cidade, vou lembrar de você. Hoje tem comunidades que vai na NRF, eu até brinquei com alguns colegas que eu encontrei lá, vão fazer os mineiros da NRF. Por quê? Porque a gente tem a nossa realidade, a gente tem o nosso mineirês, nós temos a nossa forma de comunicar, né? Então, eu falei assim, cara, por que não? Eu acho que isso que é legal, porque a gente poder proporcionar como é chegar, como é comprar a passagem, como é escolher um hotel, como é pegar o metrô, como é alimentar, toda aquela dúvida que quem não foi, é a primeira vez que vai, qual roupa que eu vou, né? Teve um dia que eu dei 25 mil passos. Se você tiver com o sapato, você é 2 dias em off dentro do hotel que você não consegue fazer mais nada. Alimentação, né? Então, assim, tem um monte de coisa que envolve sem falar inglês, você não sei falar. Eu brinco o seguinte, que hoje, se você souber falar espanhol, é melhor talvez que inglês em muitos lugares que você vai. Então, assim... porque você encontra muito... porque tem muito espanhol, né? Então, acaba que, assim, eu acho que é legal isso. E Nova York é uma cidade ícone, pegando o caso de Nova York, você tem, né, diversos sonhos, filmes que a gente viu. Então, assim, é uma cidade que realmente proporciona para a gente diversos sonhos, diversas imaginações, e viver aquilo de perto sempre é muito motivador, energizante, a gente volta com uma energia muito boa. E falando rapidamente da Euroshop, né, e até brincando um pouco, acho que assim, as pessoas têm que entender que quando eu vou na NRF, os colegas, a gente leva quase 2.000 pessoas, 3.000 pessoas brasileiras que vão para a NRF para poder aprender diversos segmentos, diversos setores. Quando a gente vai para o Euroshop é muito menos esse número. Só que o número de pessoas que frequentam é mais ou menos o mesmo. Só que aqui fala de como está o varejo na América, principalmente na América do Norte. E quando a gente vai para o Euroshop, a gente fala da comunidade europeia. Então a gente consegue ter os sentimentos do que é igual, o que é diferente, mas o estágio que está. E aí eu lembro uma fala do meu irmão, que ele já teve a oportunidade de visitar alguns países do mundo, e quando ele visita alguns museus, ele percebeu que os museus, em determinadas épocas, ele falava assim, como que na América do Norte fazia um vaso, e na mesma época na Europa, na mesma época na Ásia, na mesma época na África, e na mesma época na América do Sul. Como é que essa mesma época, essas comunidades conseguiam fazer produtos iguais sem se conectarem, através de necessidade e desejo? Então, eu digo isso. O legal é você poder comparar, é você refletir, para você discutir, não entrar no modismo, no efeito, principalmente o efeito manada, que a gente vê muito aí nesses contatos, mas realmente pegar e falar, cara, isso aqui faz sentido para mim. Isso aqui eu vou pegar, isso está dentro do meu propósito, está dentro da minha cultura, isso aqui é a forma que eu diferenciei, a minha comunidade valoriza isso aqui, então isso aqui que eu vou pegar, né? Então, eu digo isso, enquanto a gente vai para o Euroshop ouvir palestras, para a NRF ouvir palestras, ouvir conteúdo e vivenciar o varejo americano, que ele é muito pulsante, né? Na Europa a gente vai diferente, na Europa a gente vai para realmente ver o que tem de equipamentos, o que tem, para você ter noção da Euroshop, são 17 galpões, né? Cada um com sua especialidade. Esse ano vai ter um que só mexe com iluminação de loja. Então você imagina, no mundo inteiro expondo iluminação, mostrando como é que funciona, outro só de tecnologia, outro só de equipamentos assim, de geladeiras, etc., para poder mostrando. Então, assim, é um universo que para a gente é muito grande, e a gente começa a entender de design, a gente começa a entender, guarda esse nome, terceiro lugar, né? Ou seja, como transformar a nossa loja num terceiro lugar, para que as pessoas vão não só para transacionar, ou seja, comprar, mas para relacionar, para poder comer, para tomar um café, para ter essa experiência gostosa de você ficar lá tranquilo, né? Então, acho que é isso, acho que as pessoas começaram a entender que hoje
o varejo do futuro é esse que está olhando para esse cliente para poder realmente visualizar. E aquele que realmente conseguir crescer, entender que ele precisa de processos para poder pegar o que ele personalizou na loja 1 e levar para a loja 2, para a loja 3, para a loja 4 e ter essa mesma, o que acontece na primeira vai ter na 10ª, na 100ª e assim por diante. E isso só com tecnologia, com processos, mas principalmente com visão e com propósito. Então eu acho que é isso que essas feiras conseguem trazer para a gente poder evoluir, aprender e conseguir estar aqui agora nesse momento compartilhando isso com você e com a sua comunidade aí, com todo mundo que vivencia aí o seu dia a dia aí no seu podcast, na sua forma de comunicar, que é muito interessante aí com o seu público. Ô, Gustavo, eu sou grato demais. Pegar essa hora sua e trazer aqui para a gente, para bater esse papo com a gente. Eu sou muito grato. Gustavo, eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui que querem conversar mais com você, saber mais de você, levar a sua palestra. Eu já recomendo para você, pega o meu irmãozinho aqui, leva ele para a palestra aí na sua empresa. Consultoria também, ele presta consultoria também, desenvolve a sua empresa, principalmente desse integração, né, que eu chamei aqui de um ecossistema, mas é uma integração que é os dados, os propósitos, experiências, levando você a conhecer mais o seu consumidor. Esse aqui eu recomendo. Está assinado embaixo, você pode chamar ele que você vai ter uma experiência fantástica na sua empresa e vai levar a sua empresa a outro patamar, não tenho dúvida disso. Mas, Gustavo, para te encontrar, essas pessoas querem te encontrar mais aí, querem acessar você, convidar você para dar a palestra. Olha, o Gustavo, gente, foi na NRF, está indo agora para Euroshop. Então, o que eu quero fazer? Ele voltando agora, depois, período pós-Euroshop, já pode convidar ele, já marca com ele aí, que com certeza a agenda desse homem vai ter até o final do ano lotada, para você levar ele aí para a sua cidade, para falar sobre a experiência do varejo e melhorar o comércio aí da sua cidade. Talvez você que está aqui é de uma associação, quer levar, leva ele, pode chamar, que eu recomendo. Mas, Gustavo, como é que te encontra? O que precisa fazer para contratar o teu trabalho? Wes, primeiro, assim, né, é uma honra ter essa missão, né, que eu falo que quando a gente opta por ser não só como é que eu posso traduzir? A gente passa a ser também um conselheiro, né? Eu acho que muitas vezes a gente está falando de cultura, a gente está falando de liderança, a gente está falando de como enxergar esse novo momento, que muitos desses empresários mal conseguiram sair, mais de Minas Gerais, com 853 municípios, nós não estamos falando só de ser consultor, implementar processos, alguma coisa que realmente muda de patamar na empresa. Mas quando a gente consegue realmente entrar nesse papel de conselheiro, de estar principalmente com o dono, ou até com a nova geração que está chegando, né? Que são os novos donos aí, essa parte de sucessão, a gente começa a enxergar exatamente essa oportunidade. Então, assim, para poder falar com a gente, né? A gente está na associação, pegando um pouco o setor supermercadista, escrevendo para a revista Gôndola, né? Então a gente tem um contato da revista Gôndola, onde inclusive já convido todo mundo em primeira mão aqui, que a gente vai estar escrevendo, a gente faz a cobertura para a revista Gôndola, da Associação Mineira de Supermercados, mas a gente tem o site, né, vanute.com.br, onde a gente tem um canal de relacionamento, tem o meu contato pessoal no Instagram, eu faço questão de tanto no Instagram ou no Facebook, né, para quem também tem mais idade aí, né, de conversar com a gente lá, o pessoal pode mandar mensagem que a gente conversa, dialoga, e eu sou muito tranquilo em questão de e-mail, de telefone, para a gente realmente poder dialogar, porque a gente sabe que esse é um trabalho, eu falo que a nossa empresa é uma boutique, e quando a gente fala em boutique, a gente ouve muito, a gente não faz uma proposta de forma genérica de um produto de prateleira. A gente ouve o cliente, entende realmente a dor, vê se a gente tem condição de realmente contribuir para realmente mudar de patamar. E eu, praticamente, hoje eu falo, se eu enxergar que eu consigo mudar de patamar essa empresa, eu estou junto com esse empresário. Então, eu acho que hoje esse diálogo tem que ser muito honesto, muito franco, para que nem ele perca o recurso dele, que é o dinheiro, e a gente não perca o tempo com um projeto que a gente não entendeu a lógica. A gente sabe que nossos recursos também são escassos, que é tempo e pessoas. Então, para mim, assim, é uma honra estar no setor varejista, é uma honra estar ajudando essa relação varejo, indústria, consumidor final, né?
e a gente aproveita esses momentos de feira. Primeiro, para também descansar, porque toda viagem a gente aproveita para poder 2, 3 dias curtir um pouquinho de férias, um tempinho que a gente tem, mas que a gente realmente traz essas tecnologias e é um prazer poder visitar cada cidade, ou cada empreendedor, cada setor, cada segmento, levando um pouco do que está acontecendo nessa oportunidade. E, por fim, convidar todo mundo, porque quem sonha é o primeiro passo para alcançar. Então, se tiverem oportunidade, além da experiência fascinante que é viajar, conhecer aí Nova York, conhecer Düsseldorf na Alemanha, agora estamos com preparação para ir para a China, já tem outras feiras. Muito bom. Olhar, Singapura também está vindo com algumas feiras interessantes, então tem muita coisa legal que vem acontecendo e essa comunidade cada vez fica maior. Então, convidamos você, convidamos aí todo mundo que assiste o seu programa, aí, o seu produto aí, que está com a gente e a gente está junto aí nessa missão que é desenvolver o varejo mineiro, desenvolver o varejo brasileiro. Pois é, essa missão, fazer o varejo mais feliz. Essa missão da E-Varejo é a missão aqui também. Eu quero agradecer você, Gustavo, por estar aqui. Uma honra mesmo ter você presente ao nosso encontro. Mais um encontro, né? Nós já tivemos outros encontros aqui e espero eu encontrar novamente assim que você voltar da Euroshop, tá? Quero aqui você para fazer uma pós-Euroshop também com a gente, falando sobre o que você viu lá. Para você que gostou, compartilhe, dá o like. E para você, já estamos chegando no finalzinho, dá 5 estrelinhas, porque vale a pena para o Gustavo Mendes. Afinal, o varejo precisa de pessoas igual a você. Valeu, Gustavo. Obrigado. Valeu, meu amigo. Um abraço para vocês.